Oi, Elias. Oi, gente, tudo bem? E aí? Oi, Ellen, tudo bom? E aí, gente, boa noite todo mundo. Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo certinho com todo mundo. Tu, né, Elias? O melhor. Oi, Antônio. Então, gente, para conversar rapidinho com vocês, certo? A gente tá algumas semanas do Enem e aí eu resolvi conversar um pouquinho sobre alguns assuntos que eu acho que são relevantes e que são legais da gente falar. Eita! E o melhor professor de física tá com vergonha. Tô com um pouco de vergonha sim, faz muito tempo que eu não falo em live e tal, eu estou ficando um pouco vermelha, mas já já a gente melhora. Mas pra gente conversar um pouquinho sobre alguns assuntos, certo? Hoje a gente vai falar sobre a transição do século XIX para o século XX, que é um assunto bem relevante no sentido de que muita coisa da prova de ciências humanas fala sobre o século XX. E como eu sempre falo em todos os lugares, para todo mundo que possa ver, ouvir, falar e escutar e repassar essa mensagem, é justamente que nada vai acontecer do absoluto nada. Então, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a crise de 29, tudo isso teve uma raiz, tudo isso teve uma razão e, de certa forma, foi um desenrolar de fatos que aconteceu. E como eu também sempre falo, é importante a gente ter em mente que o Brasil está no mundo. Você pode pensar que eu falei uma idiotice agora, mas eu constatei um fato. O Brasil está no mundo e tudo o que vai acontecer internacionalmente, em todos os momentos que a gente estuda, vão influenciar, sim, o nosso processo de organização político-social, econômica e tudo mais. Então, essas coisas que acontecem ao longo do século XIX, ao longo do século XX, vão, sim, influenciar o Brasil. Tanto que, algumas semanas atrás, né, dia 7 de setembro, a gente estava comemorando o bicentenário da independência do Brasil, comemorando, questionando, falando sobre os símbolos que estavam sendo, vamos dizer assim, ancorados nesse processo. E uma coisa que a gente falou muito bastante, eu acho que todo professor de história falou sobre isso, foi justamente sobre a questão da era napoleônica. Então você vê que é uma coisa que aparentemente não tem nada a ver com o processo, mas que vai sim trazer uma implicação, vai trazer uma consequência. E aí, quando a gente fala de século XIX, quando a gente fala de século XX, e quando a gente fala sobre essa transição, a primeira coisa que a gente geralmente pensa sobre é a Belle Époque. Porque é justamente aquele momento que a Europa tá lá efervescendo de tecnologias e artes e tudo mais. Só que qual é a grande questão da Belle Époque? Pergunta, vocês que estão entrando barra assistindo. Alguém aqui lembra, já viu, já ouviu falar sobre a Belle Époque? Sim ou não? Então tudo bem. Não. Então vamos lá. O que é a Belle Époque ou a Bela Época, né? Vamos lá. Vai ser aquele período que vai começar. Ô Jeremias, te orienta, menino! Vamos lá. Vai ser justamente aquele momento no final, certo? No caso, após a Guerra Franco-Prussiana, que vai acontecer em 1871, até o início da Primeira Guerra Mundial. Oi, Bia, tudo bom com você? Um beijo. E aí vai ser justamente esse momento que a Europa vai viver um processo, vamos colocar entre aspas, de paz, né? Mas paz para quem? É sempre importante a gente trazer esse questionamento, porque esse momento todo vai estar acontecendo justamente durante esse processo de neoimperialismo. Então, o que é esse neoimperialismo? O que é esse processo das potências europeias? Um historiador que eu acho que todo mundo já ouviu falar, ou a grande maioria das pessoas que estão aqui já ouviram falar, que é Eric Hobsbawm, eles justamente
ele justamente vai falar aqui, a Belle Époque vai ser aquele momento de paz para as potências europeias, porque vários outros lugares, principalmente os países africanos e asiáticos, vão passar por um processo que a gente estuda chamando de neoimperialismo, chamando de neocolonialismo, que é justamente aquele momento em que a gente tem a Europa saindo da Europa, tentando expandir o seu processo de industrialização, tentando expandir o seu processo de comercialização, como esses países africanos e asiáticos. Mas não vai ser uma coisa simbiótica, né? Não vai ser uma coisa muito construtiva, vai ser uma coisa mais violenta e vai estar todo pautado em processos de segregação racial, vai estar todo pautado em um processo de violência muito grande, que é o que a gente fala sobre o eurocentrismo, sobre o etnocentrismo, sobre a xenofobia. Então, como eu tô falando aqui, é importante vocês perceberem que alguns conceitos vão surgir, que alguns questionamentos também vão surgir, mas que na época a imposição dessa cultura europeia era tida como normal. Então, é uma bela época, mas é uma bela época para quem? Né? É uma bela época, é um crescimento econômico, mas é um crescimento econômico para quem? É importante a gente ter em mente que a história e o processo historiográfico é muito escrito pelo europeu. A visão que a gente tem internacional de muita coisa dentro da história geral é muito pautada na história ocidental europeia. Então, muito do que a gente estuda, muito do que a gente vê é justamente colocando enfoque nesse recorte que a gente fala e que a gente estuda muito. Eu acho que muitas vezes eu já ouvi esses questionamentos e eu já fiz esses questionamentos não só para os meus professores da faculdade, para os meus professores da escola, justamente que, tipo, a gente só estuda a Europa, a gente só estuda como vamos dizer assim, como centro-Europa, como é que é o nome disso? Eurocentrismo. E qual a problemática disso? A gente